Você também é daquelas pessoas que sempre reclama quando tem que pagar um imposto? Você sabe quais são os impostos que você paga? Isso é uma obrigação. Não adianta sofrer, porque faz parte do processo da vida. É sobre isso que iremos falar hoje em nossa lição estoica sobre estoicismo. Vem comigo. Assim como você, eu também me sinto explorado, eu também não gosto, eu acho que é alguma coisa que é absurda, a nossa carga tributária é muito alta, é uma das mais altas do mundo. Porém, nós já sabemos que temos que pagar esses impostos e taxas. Então, o que o estoicismo nos ensina sobre isso? Se eu já sei que algo vai acontecer, que é uma obrigação, dai a César o que é de César, não adianta eu ficar sofrendo por antecedência e estragando a minha vida, estragando o meu humor. Esse mês, por exemplo, é o mês de abril. É um mês que a maioria das pessoas irão fazer a declaração do imposto de renda. É uma tarefa agradável? Não, não é. Por isso que muitos brasileiros procrastinam, acabam recolhendo os documentos e preparando toda a papelada para o contador, ou se você faz a sua própria declaração, nas semanas finais, ou na última semana, ou nos últimos dias, aquela fila de gente querendo fazer a declaração, e aí o sistema do governo fica lento. Já que temos que fazer, quando nós procrastinamos, nós complicamos a nossa agenda e a nossa vida. Hoje é 15 de abril, portanto, você não preparou ainda os seus documentos, faça isso já. Aproveite esse vídeo e faça o que precisa ser feito. Não procrastine. Além desses impostos e taxas mais comuns, tem outros impostos na vida que envolvem relacionamentos, envolvem outras questões que são metáforas bem interessantes que nós vamos avaliar na lição de hoje. Então vamos ver o que Sêneca tem para nos dizer na lição estoica de hoje. O título é Pague seus impostos. Nada jamais me acontecerá que eu vá receber com tristeza ou mau humor. Pagarei meus impostos com boa vontade. Então, todas as coisas que causam queixa ou medo são como impostos da vida, coisas das quais, meu caro Lucílio, nunca deverias fugir ou esperar isenção. Esse trecho foi escrito por Sêneca para Lucílio em Cartas Morais. E olha que interessante essa passagem que eu vou repetir. Todas as coisas que causam queixa ou medo são como impostos da vida. Vamos refletir sobre isso? O que Sêneca tenta nos ensinar é que há um tributo associado a tudo que fazemos na vida. Já sabemos que algumas coisas vão acontecer. Portanto, todas as queixas ou medos são impostos que nós pagamos. Por exemplo, quando você vai ao médico ou vai fazer exames laboratoriais, você sabe que provavelmente você não será atendido no horário marcado. Esse tempo de espera é um tempo que é o tempo do imposto, é a taxa que você está pagando. Não é desejada, mas é esperada. Então, leve um livro, leve o celular para você ouvir uma música, uma playlist legal e não reclame, não se queixe, desfrute desse tempo, por mais que não seja aquilo que você queria, ele é o que é. Outro exemplo, toda vez que eu vou abastecer, eu vejo o preço da gasolina, eu sei que ali tem vários impostos embutidos e eu sei que está caro. Depois eu pego a estrada e vou lá para Guarulhos e para São Paulo e passo por vários pedágios. Não adianta eu ir reclamando do preço ou da quantidade de pedágios daqui até Guarulhos, porque senão eu não vou contemplar a paisagem, não vou curtir a viagem e vou estragar esse momento. Ou seja, eu já sei que eu tenho que pagar pela gasolina, pelo imposto da gasolina e pelas taxas do pedágio. Isto é certo. E é isso que Sêneca e o estoicismo nos ensina. Aquilo que nós já sabemos que são motivos de queixa ou de medo ou de reclamação, eu me preparo por dentro para não estragar o meu dia. E de novo, não estou dizendo que isso é justo, que o preço está correto, que o governo tem uma política bacana, que a economia nossa está bem, que não existe inflação. Não estou dizendo isso e não estou aqui ficando alienado e negando uma realidade. Só que eu não tenho, como cidadão, neste momento, algo para fazer para mudar essa realidade que seja honesto. Outro exemplo que o texto traz, que a lição estoica traz para nós, é quando você se torna uma celebridade, uma figura pública, você tem um imposto a pagar. Qual imposto que você paga? Você perde parte da sua privacidade, você é objeto de paparazzi, objeto de fofocas, as pessoas vão ficar falando de você, ou seja, quer fama, tem um imposto embutido nessa fama.
Outra tarifa, outra taxa que a gente paga que é muito alta é o estresse. E quem tem mais estresse são as pessoas que têm a vida cheia de coisas para fazer. Quanto mais posses a pessoa tem, mais chaves ela tem, mais imóveis ela tem para cuidar, mais tarefas ela tem para executar, mais estressada ela fica. Ou seja, é um imposto que alguns pagam. Eu procuro, quem segue aqui o canal, ter uma vida simples, otimizada, organizada, tendo apenas o suficiente para que não roube o meu tempo de vida, a minha qualidade de vida. Quem segue o minimalismo, o essencialismo, sabe dessas filosofias que o estoicismo aprova. Uma vida sóbria, uma vida conectada com a natureza. Quando eu passo desse ponto, eu estou abrindo a porta para o estresse na minha vida. Existem pessoas que eu convivo, pessoas que nós conhecemos, eu e a Patrícia, e você também deve conhecer, que tem mais posses que a gente, que tem mais riqueza que a gente, que tem mais dinheiro que a gente, só que tem menos tempo, menos qualidade de vida e menos tranquilidade e muito mais estresse. Deixa-me incluir outros exemplos divertidos nessa lista, depois você aumente essa lista, captando a ideia, você vai entender. Quando você tem um filho, se você tem vontade de ter um filho, saiba que é um prazer, que é uma alegria, que é uma felicidade, né? É uma bênção, é uma experiência incrível. Porém, saiba que essa decisão, com ela, vem junto uma lista de taxas e impostos. Ou seja, tem um preço, tem um custo. Nem tudo é alegria. Tem coisas que você tem que considerar nessa decisão para depois não ficar com sentimento de culpa, um certo remorso e um certo arrependimento pela decisão tomada e pior, inconscientemente ou não, algumas pessoas despejam esse tipo de emoção no próprio filho que sente uma rejeição pela decisão que foi tomada. Outra decisão que faz parte do ciclo da vida, que é muito importante, é o casamento. As pessoas se apaixonam, se amam, se gostam e ficam ansiosas por esse momento de morar junto, de ter uma vida ali só do casal. Porém, poucos conversam sobre fatores que são muito importantes para a qualidade de vida e sobrevivência do relacionamento. E essas coisas são alguns impostos que são metáforas que nós pagamos pela decisão de morar junto. Ou seja, nós devemos considerar antecipadamente. Para isso, nós temos que ter uma visão de longo prazo, tendo informações sobre todas as decisões que nós tomamos, para avaliar o seguinte, para entender o seguinte: nós vamos pagar um preço por isso. Tem um imposto, tem uma taxa, tem um pedágio, nós vamos ter que pagar, isso é obrigatório, vai acontecer. Nem tudo é felicidade, nem tudo é alegria. Então, para que reclamar? Para que ficar se queixando ou com temor, com excesso de preocupação em função dessas coisas? Porque ter uma vida sóbria, uma mentalidade estoica, requer a gente entender como o sistema funciona, aceitar a realidade da vida. Não estou dizendo novamente que é justo, que eu faço isso com prazer, mas do que adianta reclamar? Essa é a ideia. Antecipadamente você cuida das suas emoções para não permitir que isso tire a sua paz. Porque tudo que tira a nossa paz, nós permitimos. E aí fica caro. E aí o imposto fica muito mais caro do que deveria ser. Paga, relaxa, faz a sua parte e curte a estrada. Siga em frente. Espero que essa lição ajude a você a sofrer menos com essas adversidades obrigatórias e compulsórias da vida. Um abraço e até o próximo vídeo.